leis federais e estaduais que regulamentam a função do cuidador, que, tirando a palavra cuidador, Isso. do apoio. Apoio. Né? O apoio ele é solicitado através de laudo médico, né? Onde o especialista, o médico, vai solicitar da escola a inclusão dessa criança e automaticamente vai, por essa criança ter algumas necessidades, vai ser necessário um outro profissional dentro da sala de aula. Que esse profissional não é que ele esteja ali para ensinar o aluno matemática, português e história, não. Ele está de apoio. Isso, ele está ali para acompanhar aquela criança dentro daquelas limitações que estão dentro do laudo, dentro daquilo que o médico especialista, o médico mesmo, diagnosticou. É como se fosse assim, olha, a criança tem problemas motores para ir ao banheiro. Ela tem TEA, mas ela tem dificuldade de ir ao banheiro. Então, vamos supor, ela vai precisar de alguém para fazer isso. Um exemplo bem simples. Sim, sim. Então, assim, hoje, numa conversa que eu tive, Canaveiras não tem a regulamentação de lei na esfera municipal, né, vamos dizer assim, de cuidador. Hoje o cuidador ele é contratado como um funcionário da escola. É um apoio, né? Um apoio justamente para os professores. Isso. Se eu não estiver enganado, eles são contratados como auxiliar de serviços gerais, né? Isso também é complicado porque se você não regulamenta a função, você não pode dizer que grau de escolaridade ele precisa ter. Você não pode dizer o que é este profissional que vai lidar com uma criança com TEA, com TDAH, com TOD ou com algum transtorno, desenvolvimento. Algum desenvolvimento. Viu? A gente não vai saber como esse profissional está chegando. O que nós precisamos hoje é de uma regulamentação, não somente nos cuidadores, mas também nos intérpretes, em todos aqueles que estão trabalhando dentro da sala de aula e que estão fora do Plano Municipal de Educação. Sim, sim. A gente precisa hoje de uma emenda à lei, fazendo com que... não é nada muito complicado. A única dificuldade é porque, como gera gasto, necessita de algo vindo, de uma proposta vinda do prefeito, do executivo. Na caminhada do dia 6, é uma caminhada desenvolvida pela Associação GAFAPED. Sim, desculpe se eu verdade. se eu falei a sigla errado, me perdoe. Viu? GAFAPED desenvolveu uma caminhada dia 6, uma caminhada muito boa, de conscientização. E eu tive o prazer de conversar com Medrado. Medrado é uma pessoa muito sensível, que é o secretário de administração atual. E apresentei a ele essa situação. Projeto. Aí ele disse, envie para a Câmara. Eu digo, mas enviar para a Câmara precisa, não pode gerar custo. Então, como se trata de um projeto de emenda à lei que vai gerar custo, vai mexer com orçamento, necessita ser diretamente do prefeito. Ele se colocou à disposição de receber uma proposta, né? E essa proposta que vou elaborar e entregar a ele, ele vai passar para o prefeito, né? Para o doutor Paulo, para que dentro desses aí o vereador da base apresente como proposta de emenda à lei enviada pelo executivo. Isso que é interessante. Nós precisamos, além de regulamentar, a gente precisa também capacitar. Não somente o cuidador, né? Que a gente vai falar cuidador porque é a palavra que se usa hoje, né? Não somente o cuidador, a gente precisa capacitar os professores. Isso. Nós precisamos dar uma formação continuada, nós precisamos dar uma condição de trabalho para esse professor, porque nós temos professores hoje com 3 a 4 autistas dentro de sala de aula. Nossa. Tem alguns, Rosinha, tem alguns transtornos que são complicadíssimos, assim, complicadíssimos por causa da forma até agressiva, como, por exemplo, o TOD, que é o transtorno obsessivo desafiador. Do opositor desafiador. O que é que quer dizer? É uma criança que não se dá muito bem com regras, com limites, com autoridade. Então, essa criança, ela enfrenta. E nós não estamos lidando, a gente não lida somente com crianças pequenas. A gente lida com jovens, nós lidamos com homens. Temos salas que temos alunos que têm 17, 18 anos, mas o nível cognitivo dessa criança é de 10, de 12. Então, quando a gente tem uma criança com transtorno que pode gerar uma situação mais chata dentro da sala, a gente precisa, sim, de um acompanhamento e que esse professor também tenha uma formação continuada, que seja valorizado. Sim. Né? Hoje, a grande dificuldade do professorado é como lidar com crianças que necessitam de atividade de um atendimento diferenciado, de um atendimento adaptado, em uma sala, em um universo de 35, 40. Essa é a grande dificuldade hoje. Por isso que cada vez mais se faz necessário o quê? Formação continuada. E de preferência oferecida pela gestão. Verdade. Entendeu? Verdade. E, recentemente
Recentemente, eu conversando com o Léo, que é o coordenador Paulo Freire, ele falou, não, Márcio, vamos desenvolver. Aí teve um momento na jornada com Olivia, que é psicopedagoga, teve um outro momento até que foi comigo mesmo, falando sobre inclusão escolar na jornada. Então, assim, existem pequenas ações que já estão trabalhando, mas o interessante é algo maior, uma formação que dure um tempo maior, que tire realmente algumas dúvidas, que sanar todas é impossível, com certeza, né? Com certeza. Algumas dúvidas. E tem pessoas ali, Miguel está falando que o TED mesmo, né, é o mais forte, ele está ali, então né, o TOD é o do mais forte, ele está explicando ali que realmente, isso. Né, e aquela fala ali de Miguel de TOD, quando ele diz assim, o TOD é o mais forte de todos, é porque é um transtorno de confronto. Que como você falou, ele dos não homens, aceita, né? Não, tem mulheres também, mas eu tenho um aluno em sala no 9º ano que ele tem TOD. Ele não aceita, ele não se dá bem, não é que ele não aceite. Porque, por exemplo, eu não tenho nenhuma relação agressiva com ele. Eu já tenho 2 anos com ele. Eu tenho uma relação até muito boa. E eu sou linhador em sala de aula. Sim. Mas eu vejo que determinados, vamos dizer assim, ele é aquela criança, aquele jovem que não aceita ordens. E se você insistir, ele se torna, em certo ponto, até violento. Então, o que se precisa hoje? A gente precisa tomar muito cuidado com o professor. Não é, porque o menino vai fazer. Não, fazer com que o professor tenha métodos de lidar com essa criança, com esse jovem. Fazer com que a criança entenda com o professor entenda que aquela criança ali, com aquele jovem ali, que tem TOD, por exemplo, o transtorno de déficit de atenção. Parece simples, mas não é. Você tem uma criança na sua sala que não presta atenção em você e presta atenção em tudo que tiver ao redor. Qualquer coisa tira a atenção dele. Ele está ali. Ele não foca no que você praticamente está falando. E se ele tiver hiperatividade, ainda é pior. Não, muitas vezes ele não pega mesmo. Ele está totalmente fora dali. Diferente do autismo. O autismo, a criança autista, se não tiver transtorno de déficit de atenção, ela está ali. Ela está focada. Ela tem foco. Não. Ela não focou em uma coisa. Ela focou em várias coisas. Já o transtorno de déficit de atenção, não. A criança está totalmente desligada do que está ali. Se você perguntar, ela não consegue acompanhar mesmo. Isso. Mas isso aí é mais tranquilo, porque não confronta o professor. Sim, mas você perdeu a aprendizagem daquela criança. Por exemplo, o menino que tem TOD no 9º ano é um dos meus melhores de matemática. Olha. E ele tem TOD. É um dos meus melhores. Se for falar em relação à nota, nota não avalia 100%, mas em relação à nota, é uma das maiores notas da sala. Uma coisa interessante. Rosinha me fez uma pergunta antes sobre se a criança aprende igual aos demais. Só para entender. Eu tenho 2 autistas na mesma sala. As maiores notas da sala em matemática são os 2 autistas. Eu tenho um autista em uma outra turma, em uma outra escola. É a maior nota da sala. Então, se a gente falar que eles... eles não aprendem. Sim. Eles precisam que você entenda que eles aprendem no tempo deles. Respeitando os limites, respeitando as necessidades, respeitando todas as dificuldades que foram apresentadas, foram construídas. Vamos lá, tem gente conversando aqui mais, porque podem... Ok. Então, voltando a falar dos cuidadores, né? Teve pessoas que falaram, não, Pink, realmente são contratados como cuidadores. Ok, eu não sei se é verdade, mas alguém falou aqui, citou. Dira está aqui agradecendo o Coffee Time por estar dando essa oportunidade. Sim, Coffee Time é nosso. Coffee Time é para dar justamente essa abertura de levar informações. Graças a Deus, eu tenho esses apoiadores aqui que mantêm o Coffee Time, né? O nosso Edmo tem uma honra muito grande de estar aí hoje com a gente, nos assistindo. Nosso Edmo, nosso Pipi, nossa farmácia, e tem também nosso mercado, enfim, é a turma que assegura aqui. Márcio está aqui vendo como é, né, Márcio, que funciona, e é o comércio de Canavieiras, que está aqui hoje com estrutura nossa mesmo, sede própria. Então, só agradecer ao nosso comércio de Canavieiras, que segurou na minha mão e falou, Pink, estamos com você. Então, isso é uma honra muito grande. Vocês não sabem o quanto eu fico feliz em poder compartilhar algumas informações para você. E voltando a Darlan, eu justamente estava falando com o Márcio o seguinte, cuidador, né? Nós estamos falando aqui de cuidadores. E eu perguntei a ele o seguinte,
todos têm que ter acompanhamento de um cuidador? Não foi isso uma das perguntas? E logo em seguida eu vou perguntar a ele também agora se pode ser um cuidador homem. E aí, Márcio? Não tem importância a ser homem ou ser mulher. O que hoje tem que levar em consideração é se esse profissional está apto a ter contato com uma criança que tem uma necessidade diferente. Por exemplo, o que é interessante? Por que é interessante uma mulher? Que tem enfermeiros, se a gente for levar em consideração, nós temos enfermeiros, homens, né, que são excelentes profissionais. Sim. Mas o que é interessante? Por causa do cuidado de determinadas ações. Levar ao banheiro, tomar, limpar, cuidar, porque tem crianças que necessitam desse cuidado. Aí as mulheres, nesse ponto, elas se colocam mais à disposição, mas não tem nenhum impedimento. Não tem nenhum preconceito, entre ser homem e ser mulher. Não tem, não. A única coisa é a capacidade de ter contato com uma criança que necessite desse cuidado. O Keir Darlan está aqui conversando com a gente. Olha, já procurei saber, Márcio. Já procurei, mas falaram que não pode. Como, Darlan? E a gente estamos aqui falando uma outra conversa. Calma aí, vamos acertar isso aqui, porque Coffee Time é acertar. Darlan, então, pelo que Márcio está falando, realmente não tem essa dificuldade. Mas a gente não sabe lá as regras da escola, né? No caso, a contratação ela é feita pela Secretaria de Educação. Então a gente não sabe as regras que é a Secretaria de Educação. Se a Secretaria de Educação estipulou isso, já é meio estranho, porque, como eu falei no início, não existe uma regulamentação da função. Na lei não está marcando, né? Não tem a lei. No município não tem. Não existe a lei. Não existe a lei. No município não. Existe o laudo. O laudo é médico. Né? O laudo médico isso. E a escola acata. E no laudo não vem dizendo, precisa de um cuidador do sexo feminino. Um cuidador que seja homem. Não tem isso. Não diz isso. O que diz é que precisa de um acompanhamento especializado para aquela criança. Tanto um homem quanto uma mulher, tendo capacidade técnica de cuidar de uma criança, pode sim. Se alguém lhe passou a informação de que não, tem que dar uma olhadinha com cuidado. Porque se fosse assim, também teria que tirar o enfermeiro, que faz um tratamento, faz um cuidado. O técnico de enfermagem, que faz um acompanhamento. Já pensou um técnico de enfermagem que só por ele ser homem não poder atender uma menina, uma criança que chegou? Verdade. Não. A diferença aí é o quê? Tem que ver qual é o poder de interpretação da Secretaria de Educação, nesse caso. Pode ser que a Secretaria de Educação acredite que, em se tratando de uma mulher, ela vai ser mais sensível. Aí é uma visão da secretaria, que não tem embasamento em leis. Não tem embasamento nenhum em leis. Por exemplo, eu vou dar um nome para você aqui. Tem uma cuidadora, se eu não me engano, a cuidadora de Noane, alguma coisa assim, se eu não me engano, me perdoe se eu errei o nome. Excelente cuidadora. Mas eu já vi vídeos de cuidadores que são excelentes cuidadores. Então, assim, o que determina quem vai ser não é a parte biológica da pessoa, homem ou mulher. O que determina é a sua capacidade técnica de saber atender e entender que aquela criança necessita de atendimento e acompanhamento especializado. Então, nada melhor do que o Coffee Time tirar essas informações aqui e levar para você, né, Darlan? Então, nada melhor. Você vê que a gente está conversando, Miguel está ali respondendo, está falando também que realmente pode. E então, de repente, rever, né, gente? Estamos aqui para fazer os acertos. Está tudo ainda meio que um pouco confuso, né? Como o Márcio falou aí, realmente, senão não tinha os profissionais na medicina, hoje, né? Exatamente. Quando a gente fala de cuidador, ainda mais... Pense um idoso em casa. Vamos pensar um idoso em casa. Aí o idoso ele não tem, ele tem problema de motor, né? Não consegue mais se locomover, ele não se alimenta, ele precisa tomar um banho, beleza? Aí o que é que acontece? Os filhos decidem colocar uma pessoa com ele para acompanhar. Para cuidar. Nós temos excelentes técnicos, técnicos que acompanham. O que determina é a capacidade técnica, não, entendeu? Eu acredito que pode ser uma opção, né? Pode ser uma opção que a secretaria está adaptando, no caso. Vamos usar essa palavra. E outra coisa também que eu com pouco conhecimento, eu vejo que os cuidadores, quando o aluno
ela tem um cuidador e gosta, mesmo que ela troque de sala de aula, ela quer aquele cuidador. Sim, por causa do critério de rotina e de se acostumar com aquilo. O autista, ele precisa de uma rotina. Quando você conversa com o autista, você precisa ser claro. Você não pode passar uma sensação de opção, porque você, querendo ou não, naquele momento ali, você está criando para ele possibilidades que ele pode dizer. Por exemplo, o não para um autista é muito diferente de um não para a gente. É um não muito mais agressivo. É um não de nunca. Não é um não daquele momento. Então, a gente, quando conversa com o autista, você tem que ser claro nas suas perguntas, nas suas falas. Você tem que criar uma rotina. Porque se o aluno levanta, vai para a escola, volta da escola, ele almoça, ele põe a mochila no mesmo lugar, ele faz a mesma coisa, é a rotina dele. Ele aprende com aquela rotina. Verdade. E quando ele tem um contato com uma cuidadora, por exemplo, Noane, que o Miguel consertou ali, quando ele tem um contato com a cuidadora e ele cria um laço de afetividade com esse cuidador, o tirar é uma ruptura muito grande. É algo como se estivesse fazendo um mal à criança. Ele não entende aquilo como a gente. Mudou de ano, mudou de cuidador. Não, ele não entende. Tanto que Miguel está ali, ele pode até dizer melhor do que eu. Noane acompanha Esther já há muito tempo. E isso é bom. Eu tive um caso de um aluno do ano passado, autista. Eu não vou poder lhe dizer qual o nível de suporte dele, mas com toda certeza de 2 para 3, né? Ele foi para o modelo, mas ele queria a cuidadora do ano passado. Que esse eu posso dizer que é Mailane, excelente cuidadora. Excelente cuidadora. E aí acompanha, né? Mas não pôde, redes diferentes. Porque aí tinha que ser contratado pela rede do Estado. E aí o procedimento de seleção é diferente. Gente. Aí o que é que acontece? A criança não está na escola. Nossa. Por causa deste vínculo. É algo incrível, algo interessante. Gente. Por causa do duelo que é construído entre o cuidador e a criança. Gente, vocês prestaram atenção nesse momento aqui que Márcio falou? Olha que interessante. Que eu falando aqui que acompanha, né? E justamente tem um aluno que não está estudando por causa do cuidador. Porque o cuidador, ele ia ter direito ao cuidador. Sim. Outro cuidador. Exato. Mas aí toda aquela conexão que ele tem. Isso. Por causa, assim, pessoal, entenda, não é política de um lado ou de outro, não. É dificuldade de contratação mesmo. Porque a rede municipal, ela tem uma contratação mais simples. Secretaria de Educação, Prefeitura, mais fácil, mais próximo do ser. Chegou o laudo, né? A Secretaria do Estado já é diferente. Se envia o laudo para o Estado, o Estado vai analisar e aí sim vai determinar a contratação. Ela já não entra a lei imediato? Porque não tem... Por lei, sim, mas nem sempre é cumprida nesse formato. Já tivemos crianças que tinham direito na esfera estadual. Sim. Né? No municipal, não. Municipal, sim. Isso aí... Estamos falando estadual, né, gente? Estamos falando aqui estadual. Toda criança com necessidade de acompanhamento, de cuidado especial, de cuidador, no município, que eu tenha conhecimento, tem um cuidador. Na rede estadual já é mais complicado por causa, como eu estou falando, da distância entre o órgão contratante e a escola. É diferente do município, né, que está aqui e que realmente tá evoluindo cada dia mais. Sim, o município hoje precisa fazer inclusão, no meu ponto de vista, acontecer de forma real. A única diferença, a única coisa que hoje não acontece mesmo, não é por falta de atendimento, não é por falta de tentar fazer, mas é por causa da estrutura física das escolas. Aí é algo muito mais complicado. Mas só essa parte que a gente precisa, e da capacitação dos profissionais, tanto do cuidador como do professor. Outra pergunta que eu fiz com o Márcio aqui mais cedo foi o seguinte: qual a idade que o aluno ele é incluído dentro da sala de aula? Assim, o processo educacional começa aos 4 anos. Se a gente pensar em creche, começa bem antes. Com 0. Isso. Se o médico, né, se o especialista tiver um olhar apurado e conseguir detectar, por exemplo, que uma criança bem novinha tenha autismo e nível 1 de suporte, que é o primeiro, com as características mais complicadas de descobrir, porque essas características vão passar mais
podem passar despercebidas, né? Mas se for um médico já treinado, um médico que já trabalha... No olhar clínico mesmo ali. E conseguir diagnosticar e solicitar o cuidador desde o início. A criança tem que ser incluída no processo de aprendizagem desde a creche, indiferente da etapa de aprendizagem. E se tiver necessidade de um acompanhamento, de um cuidador, de um apoio, da hora em que o laudo solicitar, tem que ter o acompanhamento. Não importa a idade. Não importa a idade. A criança precisa. Vamos pensar uma criança em fase de educação infantil, 4 ou 5 anos, que o médico diagnosticou, um médico especialista diagnosticou com TEA nível de suporte 1. Bem no início, vamos dizer assim, que as características podem até enganar, que é considerado até um dos autismos mais complicados. Por quê? Porque as características podem passar despercebidas. E assim, se o médico conseguir detectar e o laudo dele solicita, encaminha, tem que ter, porque é direito do aluno. O processo de inclusão é lei, Rosinha, e tem que ser obedecido, tem que ser cumprido. O problema é que algumas, né, Brasil afora aí, algumas prefeituras, alguns governos estaduais tentam dar uma burlada, porque é custo. Eles pensam como custo, e não é custo. É investimento em uma criança que vai gerar algo positivo no futuro. Vou dar um exemplo bem simples. Recentemente, conversando com Dênia, a esposa de Miguel, disse o seguinte: fiquei feliz lendo uma reportagem que uma criança autista se formou em medicina. Mas ele não formou em medicina. Tem um seriado, O Bom Doutor. Sim, O Bom Doutor. Podem assistir. É interessantíssimo como eles falam. Lógico que tem a romantização do seriado para atrair público, mas, querendo ou não, é a visão. Nós temos crianças que são sensacionais, são incríveis. A gente só precisa respeitar o tempo delas, que tenha certeza que elas vão produzir e muito. Educação, indiferente de quem seja, não é custo, é sempre investimento. Boa noite, doutora. A doutora Lourdes ali presente, nosso Darlan. A Ilan também presente. A turma ali compartilhando, tendo algumas informações. Que bom, viu, gente? Isso eu fico muito feliz por vocês estão conversando com a gente, tirando algumas dúvidas, né? E voltando a falar de Miguel e Dênia. Eu estava aqui mais cedo falando com o Márcio o seguinte, que eles, Esther, todo mundo conhece Esther Basado Esther, e vem trazendo um trabalho gigantesco aqui em nossa Canaveiras, através de Dênia, com muita luta, com muita guerra com Miguel, buscando, trazendo mães que luta para ter laudo, luta para poder ter os benefícios, né, que através do laudo, para ele ter os benefícios. E eu falando com ele aqui, que a preocupação, sempre quando eu conversava com Dênia e com Miguel, a preocupação dele não é quando o Esther estava no infantil, quando o Esther ainda estava, né? Mas sim quando Esther tivesse mocinha, como seriam os cuidados? Será que quando Esther tivesse mocinha ia ter os respeito, ia ter a inclusão na escola certa? Então isso é uma das preocupações que Dênia sempre teve e é incansável. Eu quero até aproveitar para parabenizar Dênia, Miguel. Eu estou dando Dênia e Miguel como representante. Nós temos um grupo e é incansável, né, Márcio? Incansável mesmo. Então, eu acho que Canaveiras realmente tem que parabenizar esse casal, aonde eles trazem e mostram o exemplo com o filho mesmo ali, está sempre mostrando um óculos que ela usa, a diferença que faz na vida de Esther, um acompanhamento em um dentista. Não, tudo isso, gente, é importante. E ela traz Esther para mostrar mesmo, para provar e ver o desenvolvimento cada dia mais que está acontecendo em Canaveiras. Por isso que eu estou aqui com o Márcio, que hoje o Márcio vem representando, né, o nosso grupo, o nosso projeto aqui. E é isso que é interessante, gente. Não basta a gente ficar com conhecimento, né, só para a gente. É levar e se pôr realmente naquela família que tem e buscou e está ali na luta hoje, diário mesmo, a Dênia e Miguel. Quero realmente parabenizar e falar com você o seguinte: a live do mês ia começar com o nosso doutor, né? Ele vinha aqui porque ele também tem um trabalho enorme, mas ele
por força maior não teve, mas ele vai voltar ainda esse mês, viu? Que ele faz um trabalho brilhante aqui. É outro que pegou assim Canavieiras, né? E traz esse amor para desenvolver essa função aqui em Canavieiras. O nosso doutor aqui. E ele vai voltar, tá certo, gente? Então, o Márcio hoje está aqui para conversar mais um pouco, falando e desenvolvendo esse trabalho brilhante, que dando sequência aqui, né? Trazendo sendo representante e tirando essas informações hoje importantes aí. A gente viu como foi precisa essa live. E voltando a falar ainda, Márcio, enfim, a gente ficou realmente no cuidador, você explicou aqui. E outra coisa interessante, os profissionais. Precisamos, sim, do acompanhamento, né? Do cuidador, do apoio, né? Como usa. Mas existe algum curso que a educação, eles fornecem alguma forma de curso, ou a pessoa realmente tem que buscar por natureza mesmo, porque chegou o aluno ali, e ele tem que ter aquele olhar que você teve, né? Que você buscou? Rosinha, veja, eu vou lhe dizer pelo Paulo Freire. Sim. Eu vi uma sensibilidade muito grande por parte do coordenador e da direção, né? Eu vou falar o coordenador em nome da direção, professor Leandro, onde, em uma conversa que eu tive com ele, ele me disse assim: Márcio, vamos fazer um momento, um parênteses, vou um pouquinho mais atrás, vou voltar um pouquinho mais no tempo. Nós tínhamos a coordenadora Sabrina Raica, ela também muito sensível, né? Ano passado, na jornada, ela, em uma conversa comigo, nós fizemos um momento, uma oficina sobre uma dificuldade de aprendizagem, que foi a descalculia, né? Que é a dificuldade de aprendizagem na área da matemática, né? Então, assim, o Paulo Freire, ele vem desenvolvendo algumas atividades. Esse ano, o Léo manteve a mesma linha, né? Teve 2 momentos, já tivemos 3 momentos, na verdade, 2 momentos na jornada. Um foi comigo, falando sobre inclusão escolar, né, da criança autista, né, na escola, e com a psicopedagoga Lívia, que trabalha dentro da escola, sim, também, sim, falando sobre o PEI, falando sobre o PDI, falando sobre a inclusão também, e falando sobre, mais específico, sobre os casos dos alunos que nós temos dentro da própria escola. Okay. Recentemente, nós tivemos outro momento dentro da escola, com Lívia de novo, já mais específico, aluno por aluno, caso por caso, onde ela foi falando do como está o acompanhamento dela em relação a essas crianças. Então, são momentos de formação. Sim, entendeu? Sim. Essas oficinas, né? Isso. De um conhecimento, né? Isso. Levando alguns conhecimentos. Exatamente. Mas quando você pergunta em relação à parte externa para a escola, ou entre outras escolas, para outras escolas, eu não sei lhe dizer, eu não vi. Entendeu? Eu não vi nada específico para a parte de inclusão mesmo. Nós temos uma coordenação de inclusão, né, que a coordenadora ela vai na escola em alguns momentos, conversa com os professores, né, ouve, é sensível aos professores, sim, mas eu não vou dizer para você que sim ou que não, porque pode ter acontecido alguma formação e não passou despercebido. Fugir da realidade, isso, né? Hoje o que eu percebo é que a maioria dos professores, quando eles sentem essa dificuldade, que sentem a necessidade, eles vão buscar por conta própria. Por que eu estou pensando? Porque eu lembrei do interior, né, gente? E como que é a escola no interior? No interior, se tiver um aluno que está estudando, tem um cuidador? Então, são algumas perguntas que a gente não tem a resposta. Até queria que um profissional que tivesse da educação pudesse até dar essas informações para levar para a turminha de casa, né? A educação do campo, será que na educação... Opa, vai lá. Olha lá, Chay, falaram para você lá, ó. Fala, Chay. Ah, ela está aqui. Está aqui hoje a nossa convidada de honra, né? Nossa Chay. Então, porque tem educação no campo? Sim. Não é isso? Então, enfim, não tem como a gente... Inclusão perpassa todas as áreas, não só a cidade. Né? Então, mas como a gente não tem essas informações, né, Márcia? Isso, assim, foge um pouco seria meio... vamos dizer assim, errado da minha parte dizer que não tem, e vai que tem alguma formação. Mas vocês que estão aí, se por acaso tiver algum conhecimento e falar, vá lá no Coffee Time para a gente abranger essas informações, seja bem-vindo, tá certo, gente? Vamos aproveitar esse mês, ainda está longo, tem muito tempo pela frente, e quem sabe se um profissional não vem aqui
até dar algumas explicações aqui para a gente. Mas, enfim... Um parêntese. Vai lá. Virgínia, que vem amanhã. Isso! Ela desenvolve um trabalho muito bom no Benício. Pronto. Muito bom no Então, Benício. amanhã fica ligadinho, hein? Amanhã vamos dar continuidade aqui no nosso bate-papo, tá certo? Esse é um bate-papo que estamos conversando aqui, eu, você e todos que estão em casa, tá certo? Voltando a falar aqui, que eu falei, já que a gente estamos falando de oficina, com esse seu estudo, você também está levando pegando alguns jovens, desenvolvendo algum trabalho a mais? Eu tenho hoje alguns alunos dentro de sala de aula, eu acho com uma quantidade razoável, isso são na parte do meu trabalho em si, e tenho alguns fora da sala, só que esses eu faço de forma voluntária, só mesmo porque são pais que muitas vezes não têm condições de pagar um especialista, um neuro, alguma coisa, e aí eu atendo. Dois desses, se eu não me engano, foram dois, foi até a pedido de Miguel e de Dênia, que conversaram comigo, perguntaram se eu poderia. Eu digo, não, eu disponibilizo sim o atendimento a eles para fazer esse acompanhamento na parte de neuropsicopedagogia. No caso... Tipo de inclusão, né? Uma inclusão para eles. Só que eu faço fora, não é dentro da escola. Sim, é um trabalho à parte, né? Isso, eu faço fora, eu acompanho eles. Ano passado eu tinha uma aluna que eu acompanhava ela direto até... Assim, eu interferia até, vamos dizer assim, eu tinha acesso até a sala de aula. Eu ia até o professor, eu conversava com os professores. Esse ano ela não está comigo, né? Sim. E aí surgiram mais dois. Mas o projeto inicial, desculpe, não é inicial, o projeto que está ainda no campo das ideias é um espaço de atendimento a crianças com autismo, especificamente onde autismo. você também está realmente, né, fazendo estudo justamente para e eu quero conhecer trabalhar mais, com né? a musicoterapia, se tiver condições. Em Canaveiras a gente trabalhar, porque é algo que eu vejo que consegue surtir bons frutos. Sim. Principalmente a gente tem exemplo aí de Esté, né? Sim. Então, realmente tem algo a mais, né? De repente tem algo a mais para oferecer. E voltando a falar da inclusão, onde teve dia 6, voltando a falar, dia 6 teve a caminhada, que teve esse sucesso e que vai ter, gente. Agora vem a segunda pedalada. Então, já vamos marcar aí, já coloca no papelzinho aí para não esquecer, que essa pedalada vai ser dia 28, tá certo, gente? Vai ser dia 28 para mais um despertar para vocês, tá certo? Então, quem não foi, já ajeita para poder ir dia 28, tá certo? E levar sempre essas informações. Se você tiver alguma dúvida, buscar mesmo conhecimento para não ficar só para si, né, Márcio? Exatamente. Que é o que Márcio faz. Essa pedalada é importantíssima, porque as pessoas gostam de confraternizar, né, e fazer festas. Isso. E eu sou meio crítico de festa, porque eu penso assim, festa para mim é a confraternização de algo que você produziu. Eu quero, vou comemorar um aniversário, você está comemorando um ano de vida. Eu vou comemorar a passagem, eu consegui passar em uma universidade. Você está comemorando uma luta que você concluiu com êxito. A pedalada para mim é isso, é um momento não só de conscientizar, mas também de comemorar algumas vitórias. Eu sei, vou repetir, precisamos de outras, precisamos que essas vitórias sejam colocadas em prática, eu entendo, mas a gente também precisa comemorar as pequenas vitórias do dia a dia. Exemplo bem simples, eu vi uma cena onde eu vi um pai, né, Canavieiras, né, conversando comigo, o pai disse que chorou na minha frente porque viu pela primeira vez a filha falar uma frase. Nossa. A primeira vez, a menina é uma adolescente, concluiu uma frase. Ele está assistindo a pessoa que eu estou dizendo. Está assistindo aqui, está ali, eu já vi que está ali na live. Então, assim, essa é uma vitória que deve ser comemorada. Sim. E a pedalada, a caminhada, isso. É essa vitória. É lutar em busca de novos direitos e de garantia dos direitos que já foram conquistados, perfeito. Mas também comemorar vitórias que são importantíssimas. Vitórias que muitas vezes, por causa do dia a dia, da dificuldade do dia a dia, a gente deixa de lado, Rosinha. Verdade. A gente até diz, não, menospreza pequenas coisinhas, mas para um pai e uma mãe de uma criança atípica, para um pai e uma mãe de uma criança com autismo, com TEA, pequenas coisas são vitórias gigantescas. Quando vocês conversarem com a mãe
vou falar uma mãe de uma criança autista, sejam mais sensíveis, porque vocês nunca vão saber o que é que elas passam. Vocês nunca vão saber. Eu vi um vídeo de um depoimento de uma mãe que eu fiquei assustado com a fala dela, porque a visão que eu tenho é a visão de um especialista no assunto, mas eu não vivo o assunto. É o negócio da empatia. Entendeu? Eu não, por mais que eu diga, eu vou me colocar no lugar. Não vou. Eu não vou viver o que aquela criatura, o que Miguel e Esté e Dênia vivem. Eu não tenho essa vivência. Você vê uma mãe dizer que numa reunião de escola, chorando, que chegou e dizer que você acha, coordenador, que eu não quero que meu filho cresça, que eu não quero que meu filho evolua. Aí ele diz, e você acha que eu também não tenho sonhos? Que eu não quero ter minha vida, que eu não quero trabalhar, que eu não quero fazer. Mas uma mãe de uma criança atípica, a vida é a criança. Então, quando a gente fala de mês de abril, é conscientizar nestes pontos. É saber entender, é saber respeitar, é saber ajudar dentro do que você puder ajudar essa causa, essa luta, que não é só de abril, mas é de todos os dias, de todos os momentos, de todos os minutos, de madrugada, de dia, de noite. Se vocês tiverem oportunidade, conversem com Dênia, para vocês verem o que é a realidade de uma mãe atípica. Conversem com Dênia. Tiverem qualquer dúvida, podem conversar com Dênia e perguntar assim, só faça essa pergunta. Como é sua vida? Como é seu dia? Como é ser Dênia um dia? Exatamente. Eu quero ser Dênia e Miguel um dia. Eu vou pegar minha vida se eu acho que eu estou com problema, com dificuldade, se eu acho que eu estou com algum sem expectativa. Eu vou ser Dênia, eu vou buscar saber como é ser, para a gente depois conversar. Então, é realmente, né? Uma coisa, eu estou usando o Dênia como exemplo, mas isso é a realidade de todos. A gente citou porque a gente pegou ela aqui, né? O pessoal fala assim, pega uma pessoa para Cristo, né? Então, a gente realmente começou essa live realmente pegando ela pelo fato do buscar da pessoa que pegou assim a arma mesmo para lutar, para não aceitar um não, né? Porque às vezes é difícil, né, Márcio? Você aceitar ali, não pode, não deve e acabou. Então ela realmente fez isso, não pode, eu vou buscar, eu vou lutar e com as armas que eu tenho, eu vou, né? Uma forma de falar aqui, gente. Mas enfim, e você viu que realmente desenvolveu bastante. Então isso aí faço das suas palavras minhas, né? Com toda certeza. É interessantíssimo a gente entender. Conversem. Conscientização passa por conhecimento. Verdade. Conversem, vão buscar. Que aí vocês vão ver que não é tão fácil como diz. Tem uma musiquinha que eu gosto que diz assim, não sou tão forte como eu pensava. É verdade. Conversem com eles. Converse com o pai ou uma mãe de uma criança atípica. O que a gente chama de mãe atípica e pai atípico. Miguel está falando, seria interessante se convidasse o coordenador da educação do interior. Convite já está aqui, seja bem-vindo se você tiver um tempinho e puder vir aqui, até para dar essas explicações mesmo, conversar um pouco sobre as inclusões em geral que está tendo na educação do campo, como é dita, né? Então, seja bem-vinda e qualquer outra pessoa que puder, Pink, eu quero ajudar, eu quero compartilhar, eu quero levar as informações. Hoje a gente está tendo um papo aqui legal, como eu volto a falar, eu sou leiga no assunto, estou tentando aqui desenvolver alguma conversa aqui através do pessoal que está aqui com a gente, tá certo? Então, você que está assistindo aí, olha, Pink, eu tenho também uma forma, eu queria passar para alguém, então, seja bem-vindo. O Coffee Time hoje é a nossa sede, aqui o comércio de Canaveiras, já quero agradecer a todo o comércio de Canaveiras que assegura na minha mão aqui, tá certo, gente? E falar para você o seguinte, é isso aí, vamos unir, vamos realmente deixar de lado essa coisa de ser egoísta, vamos deixar de lado e vamos ajudar, vamos se multiplicar, vamos multiplicar as informações. O que eu posso fazer, um pouco que eu posso fazer é isso, levando essas informações para vocês de casa. Aproveitar aqui e já agradecer a Márcio, né, por ele vir aqui dar algumas informações. O tempo é curto.